Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Ele é digno. Obrigada, Jesus. Vamos ficar de pé rapidinho? Hoje vocês estão tendo dose dupla minha. A Raíssa, que ia fazer o louvor, ela está adoentada, mas ela está melhor. Mas eu falei, Pastor Eduardo, vai ser 2 vezes eles vão enjoar de mim. Dele, vai ter que ser, então vai enjoar mesmo. Vocês vão enjoar de mim esse mês inteiro, né? Sim, 3 domingos seguidos, série de adoração. Estou muito empolgada com essa série. E eu creio que Deus, Ele tem grandes coisas para o nosso coração. Amém? Vamos orar no seu lugar. Começa a agradecer ao Senhor Deus. Fala para o Senhor, muito obrigada, porque o Senhor me convida a estar mais perto. Oh Deus, obrigada. E nós quebramos todas as mentiras que dizem que Deus não te quer perto, que Deus só quer alguns perto. Nós quebramos isso hoje em nome de Jesus. A intimidade com Ele é acessível para todas as pessoas da terra. Todos podem ter um relacionamento profundo. Repete comigo, Senhor Deus, muito obrigado, porque eu nasci para ser íntimo de Ti. Troca a minha maneira de pensar. Eu quero ser Teu amigo, como o Senhor é o meu amigo, todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um high five aí para alguém e pode sentar. Hoje é o primeiro domingo da série de adoração. E essa série, nós como Zion, sempre damos séries ao longo do ano. Vocês já tiveram a série com o pastor Eduardo, mas hoje a gente começa a série. Então, esses próximos 3 domingos não faltem. Claro que não falta nenhum dia, mas estou falando, pegue a sequência. Se você quer revisar o conteúdo, sempre a gente tem disponibilizado a mensagem a partir de segunda-feira no YouTube. Então, você pode ouvir novamente a mensagem ou enviar para o seu colega, seu amigo, para que ele não perca a sequência dessa série. Combinado? Eu acredito que muitos de nós pensamos que nós entendemos o que é a adoração. Mas eu diria que a adoração é uma das coisas mais complexas e profundas para a gente conseguir definir em uma só frase. Quando eu escrevi o livro chamado A Mesa com Ele, eu não queria escrever o livro porque eu falei, como que eu vou escrever um livro de um tema tão intenso e imenso? E eu com naquela época, meus 38 anos de vida, falei, eu não sei muita coisa, ainda estou a aprender. Apesar de estar no Ministério de Louvor e Adoração há 23 anos, eu ainda vejo que ainda falta muito para conhecer o que é adoração. E daí, o pastor Ademar de Campos, conhecem ele? Que fez a música Grande. Todo mundo conhece a música dele. Ele falou, mas Zoe, tem tanto livro de adoração, mas não tem nenhum que você escreveu. E ele falou assim, eu acho que você tem algo para falar. E daí eu fui falar com o meu amigo Mauro, que escreveu o livro, e falou assim, Zoe, você fala do seu jeito, porque sempre vai ter alguma coisa para falar. Você acredita que Deus te deu uma voz e que você tem algo para dizer? Não é só eu, todos aqui. Amém? Todos vocês têm algo a dizer. Todos vocês têm uma voz. Mas a gente só pode falar do que a gente vive. Então esse livro eu escrevi daquilo que eu já vivi. E eu percebo toda vez que eu leio esse livro é que falta muito mais para eu viver. Então conhecer a Deus é infinito. Não tem como nós colocarmos ele numa caixinha e falar, eu já sei o que é adoração. É infinito, não tem como eu falar que a gente vai fazer uma série de adoração, a gente vai falar de tudo de adoração, você vai sair daqui sabendo tudo. Porque a adoração basicamente é um fruto de um relacionamento. É uma conexão profunda com Deus e é um fruto de um relacionamento com Ele. É impossível adorarmos quem nós não conhecemos. É impossível termos intimidade com alguém que achamos que está distante. Adoração não é música, adoração não é momento que eu tenho aqui. A gente teve a música, assim, antes de começarmos aqui a palavra, mas isso é um facilitador e uma ferramenta para eu me conectar mais com Deus. Mas a adoração mesmo é uma postura do meu coração, onde eu me conecto com o meu Criador, porque eu nasci para adorar Ele. Amém? Então, eu acho lindo quando eu vejo que Deus ele não escolheu alguns
para poder ter relacionamento com Ele. Ele criou todo mundo, a sua imagem e a semelhança, para que nós pudéssemos ter uma conexão com Ele. Queria que você imaginasse uma criança de 8 anos que foi adotada. Eu amo aquele um musical da Broadway chamado Annie. Alguém já viu esse seriado? Seriado não, é esse musical? Não? Tomorrow. Não? Ninguém conhece, tá? Sim, já. Então tem um filme chamado Annie. E ela é uma menina de mais ou menos 10 anos. E ela está em busca de uma família. E ela sofre muito no orfanato. Até que finalmente, né? E eu lembro que ela fica na janela esperando o dia que a família vai querer adotá-la. Imagina então quando a Annie, né, ou quando qualquer outra pessoa que realmente chega o momento da adoção, ela chega naquela casa nova. Imagina o coração daquela criança. É tanta expectativa, não é verdade? Mas também é medo misturado com expectativa. É ansiedade misturado com o que vai acontecer. E ela ainda vai se acostumar a chamar a mulher de mãe e o homem que adotou de pai. Ela ainda está tendo que se acostumar com aquela situação. Agora, quem aqui tem uma filha ou um filho mais ou menos de entre 8 a 10 anos? Ou já teve um dessa idade? Eu duvido que quando ele entra na sua casa, depois da escola, ele fica assim: será que eu chamo ele de pai? Será que eu chamo ele de mãe? Ela de mãe? Ele faz isso? Não, para ele acha que fica assim: como vai ser meu quarto? Onde é que eu vou dormir? Ele já está lá, já entra no quarto dele, fala: mãe, me faz um sanduíche. Pelo menos era o que eu pedia. Ele faz alguma coisa, ele se sente bem, ele se sente em casa. Nós hoje somos adotados para o reino de Deus, vocês concordam com isso? Que nós estávamos perdidos, mas o Senhor nos adotou como seus filhos. Mas muitos de nós vivemos como se fôssemos adotados, mas hoje já somos filhos. Você pode muitas vezes se sentir perto do Senhor com aquele medo, aquela... talvez... Ou você pode realmente ter a identidade de filho e falar: pai, estou aqui, eu estou num relacionamento, eu tenho confiança plena, nós somos íntimos, nós moramos na mesma casa, nós fazemos as refeições no mesmo lugar, nós conversamos sobre tudo. Adoração é isso, é esse relacionamento em que não tem barreira, é um relacionamento onde eu falo: eu posso ser eu. E o Senhor, Ele pode me corrigir, Ele pode me amar, Ele pode me abraçar, Ele pode me guiar, Ele pode me aconselhar, sem eu precisar de um pastor, sem eu precisar de uma igreja. A igreja ela é importante para equipar os santos, mas a igreja não substitui seu relacionamento com o Senhor, amém? A igreja é importante para você receber uma porção de unção, de força, de alegria, trabalhar uns com os outros. Como corpo, é muito importante a igreja. Mas a sua vida de relacionamento com o Senhor, ela é individual. Ela não é uma coisa coletiva. Ela só vem através da sua decisão e não da minha. Jesus, Ele está batendo a porta do nosso coração constantemente e nos convidando. Vamos abrir aqui em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Apocalipse, versículo 3, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus está à porta. Será que você vai abrir? Hoje o tema da mensagem é: será que você aceita o convite? A mesa com Ele. Será que você vai estar disposto a sentar-se com o Senhor? Alguém falou sim aí, tá? Você está disposto a sentar? Aceita o convite de sentares e ter ali uma comunhão com Deus? A mesa não é só um lugar de provisão. E às vezes a gente trata a mesa assim. A gente chega perante o Senhor e fala: quero o meu pãozinho com manteiga. E a gente trata Ele como se Ele fosse um garçom. A gente fala: fiz meu pedido, veio um pouco frio.
Está demorando? Como é que está lá na cozinha? Deus, eu pedi um milagre aqui, ó. Deus, faz uns 3 semanas que eu já pedi um emprego novo. Está demorando, né? Estou pegando pesado? Não. A gente trata às vezes o Senhor assim. A gente está ali falando assim, Senhor, cheguei, me assentei, né? E aí, vamos, né? Comer a picanha? O Senhor está te convidando a sentar. E quem é o dono daquela mesa? É Ele. O importante é o que Ele vai oferecer para comer? Não. O importante é o momento que vocês vão compartilhar. E sem perceber, o cristianismo ultimamente se tornou um cristianismo de negociação. Onde eu adoro para eu ter algo em troca. Onde eu entrego o meu dízimo para não faltar em casa. Onde eu oro e jejuo para ter um milagre. Mas o Senhor, Ele não estabeleceu isso no Éden. No Éden, Ele estabelece o quê? O princípio de relacionamento. Que eles se encontravam ao entardecer do sol para fazer o quê? Para trocar demandas? Olha, quantos animais você nomeou hoje, Adão? E Eva, quantas sementes você conheceu? Não, eles se encontravam para conversar. Eles se relacionavam. E quando o pecado entra no mundo, naquele momento que a Eva come do fruto proibido, e também Adão, por sua parte, também come junto com ela, naquele momento, eles têm um medo que muitos de nós carregamos até hoje, o medo de ser vulnerável, de estar nu, o medo de estar ali despido perante o Senhor, o medo de falar, eu estou aqui. O que o pecado faz com a gente? Ele nos esconde num lugar onde a gente fala assim, melhor que Ele não nos ache. Mas Deus, Ele te acha, não é verdade? É que nem quando eu brinco de esconde-esconde com meus sobrinhos. Tia Zoe, conta até 50. Eu conto. Daí tá lá o pé do Zeque para fora do sofá. E daí o que eu faço? Eu finjo que eu não vejo, né? Eu falo, nossa, onde está o Zeque? Nossa, e eu estou vendo lá o pezinho dele, né? Nossa! E dele sai assim, te peguei! Eu falo, nossa, como foi difícil te achar. Eu estou numa brincadeira com ele. Assim também o Senhor. A gente fica escondendo quando Ele está te vendo por inteiro. Está vendo lá seu pezinho atrás do sofá, ele fica assim, tá bom. E é interessante que ele ainda fala em Gênesis, né? Ele fala assim, Adão, Eva, onde estão? O Deus Criador que fez o jardim pergunta onde eles estão. Assim como Ele faz para Elias também na caverna. Elias, onde estás? O Senhor está dentro da caverna com Elias também. O Senhor está onde você está. Se eu subir, Salmo 139, estava lendo ontem. Se eu subir ao mais alto lugar, ou se eu descer ao mais baixo lugar, ainda ali a tua mão estará comigo. Não tem como eu me esconder do Senhor. Mas tem como eu evitar de ter um relacionamento com Ele. Não tem como eu fugir do Senhor. Mas tem como eu evitar de ser vulnerável. E precisar de folhas de figueira para me cobrir. Sendo que eu nasci para ser eu. Desnudo, sabe, eu falo nu perante Deus. Completamente vulnerável. Deus, eu quero me relacionar. Eu quero te encontrar no entardecer. Eu quero te encontrar. A minha hora preferida do dia é o entardecer, sabia? Porque me lembra essa história. Então, toda vez que você vê o sol se pondo, lembre-se. É o momento do seu encontro com o Pai. É o momento que você pode ter intimidade com Ele. Fala, eu quero te conhecer. O Senhor está a bater hoje na porta. Você vai abrir e deixar Ele cear contigo? Sim. Amém. Então, vamos falar sobre algumas reações que nós temos diante da mesa do Senhor. Nem sempre a gente tem uma reação positiva. Número 1. Às vezes, não vocês, ninguém aqui, tá? Mas alguns no universo fazem pouco caso. Fazem pouco caso do momento na presença de Deus. Uma coisa é ser mal acostumado, outra coisa é ser familiarizado. O filho adotado, ele não tem a familiarização
com aquela família ainda no início. Eventualmente ele vai ter. O filho que é biológico já tem uma familiarização, mas é muito diferente de ser mal acostumado. Uma familiarização é quando você tem uma confiança no seu pai e na sua mãe. Agora, ser mal acostumado é quando você acha que tudo veio de graça, que não teve nenhum preço que foi pago para você ter o que você tem, né? Um dia a pastora Jaqueline me contou uma história, que Mateus, filho dela, hoje ele tem já 18 anos, ele chegou para ela e falou assim, eu te odeio. Ela falou assim, Zoe, eu não sabia o que fazer, se eu batia, se eu chorava, eu não sabia. Daí que eu fiz, fiquei em silêncio. Eu falei, que autocontrole. Ela ficou em silêncio, eu não sei se já ouviu essa história dela, mas ela ficou em silêncio e foi para o quarto. Ela falou, Espírito Santo, me ajuda. Só para quem não sabe, quando uma criança fala eu te odeio, ela não te odeia, tá? É que ela não sabe lidar com as emoções difíceis que ela está sentindo. Então a forma de ela fazer é te rejeitar. É muito louco isso. Um pouquinho de psicologia infantil aqui, voltando. E ela falou assim, eu vou ter que... E daí ela ficou muda por um dia. Isso era café da manhã. Ela simplesmente não fez mais nada. Ficou muda o dia inteiro, pedindo sabedoria, sabedoria, sabedoria. E daí ela chegou, estava na hora do jantar. Ela falou assim, filho, Mateus, mamãe ficou muito triste com o que você disse. Mas eu vejo que você não precisa mais de mim. Porque você me odeia. Então hoje, você vai lavar a sua roupa. Você vai fazer o jantar para casa. E você vai achar um jeito de ir para a escola amanhã. Ele tinha 6 anos. E ele começou a arrumar a roupa dele. Olha isso. Ele começou a tentar se virar e tentar pegar alguma coisa da geladeira. Mas ele começou a ver que era difícil. E daí ela falou, Deus, o Espírito Santo não está funcionando isso não. Ele está tentando fazer as coisas. E daí ela falou que chegou mais ou menos à noite, ela nem deu banho nele. Ela falou, você pode tomar banho sozinho, porque já que você me odeia, você não precisa mais de mim, né? E ele não sabia tomar o banho sozinho direito, ele tomou daquele jeito dele, fez as coisas do jeito dele. E dele chegou e começou a chorar muito. E ela só orando, Espírito Santo, convence meu filho. Oração. E dele olhou para ela e falou, mãe, eu não te odeio, mãe. Me perdoa. Me perdoa porque eu te falei isso, mãe. Faz meu jantar, por favor. Um filho mal acostumado acha que tudo veio de graça, certo? Será que nós somos assim na presença de Deus? Quando nós não valorizamos o que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz por nós? Quando nós achamos que a graça foi barata? Sabe como eu acho que quando a gente faz isso? A gente faz uma coisa muito simples, que é muito errada. Que a gente acha que o sangue de Jesus não é suficiente para nos limpar de todo o pecado. Quando a gente acha que Jesus, ele não é forte o suficiente. Quando ele fala que, olhai os lírios do campo, eles não se preocupam como se veste. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Por que que você se preocupa com o seu amanhã? Nós desprezamos o poder da cruz quando nós não acreditamos na palavra de Jesus. E sem perceber a gente faz isso. E a gente despreza porque a gente se torna mal acostumado com o Senhor. A gente não celebra tanto uma dor de cabeça curada como um câncer curado. Sendo que o mesmo poder que curou a dor de cabeça é o mesmo poder que pode curar o câncer. E isso precisa começar a mudar entre nós, porque às vezes a gente faz esse pouco caso. Quem que fez pouco caso na Bíblia? Vamos abrir aí Mateus 22, de 1 a 14. Mateus 22, a gente vai abrir hoje bastante a Bíblia. Então, amém. Podem abrir 22, Mateus, de 1 a 14. Jesus lhes contou outras parábolas. Disse ele: o reino dos céus pode ser ilustrado como uma história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Então ele enviou outros servos para lhes dizer: já preparei o banquete, os bois e novilhos, gordos estavam abatidos e tudo está pronto, venham para a festa.
Mas os convidados não lhe deram atenção e foram embora. Um para a sua fazenda, outro para os seus negócios. Outros ainda agarraram os mensageiros e insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto. Os meus convidados não são dignos dessa honra. Então saíram pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então aqui, o rei, ele convida os amigos, todos dizem não. Então ele abre o convite para a cidade inteira. Então imagina que nós moramos em Londres, quando a rainha estava viva. Agora o rei Charles, não sei se ele faria isso, mas acho que nem ela faria, mas... ele convida os amigos dele, ninguém aparece. E dele fala: então, cidade, povo, plebeus como eu, podem vir. Quem ia ficar animado aí? Eu ficaria animada. Nunca conheci o rei Charles. Nossa, demorei para falar o nome dele. É que eu queria falar rei William, estou brincando. Versículo 11. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento. E perguntou-lhe: amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Então disse o rei: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-o para fora da escuridão, porque ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos ler juntos, 14. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aqui essa história não tem nada a ver com a aparência ou com o que a pessoa estava a vestir, mas sim com a postura do coração dela. Talvez a pessoa tivesse uma só calça, uma só blusa, mas que ela tivesse tomado banho e feito o seu melhor, certo? Tem uma história do meu sogro, que Israel me contou. Se você está aqui no culto da manhã, eu vou contar a versão certa, tá? Que de manhã eu contei ela mais ou menos. A minha sogra, Dona Marisa, pediu para o meu sogro, que já hoje está com Jesus, mas quando ele estava aqui vivo, a ir para a feira comprar salada e tomate para a salada. Não, alface e tomate para a salada. E lá ele foi, e ele tinha no coração dele que ele não gostava muito dessa passagem, especialmente essa parte que era: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Ele não gostava dessa passagem porque ele não concordava. E daí ele foi então... Ele foi então, pegaram a alface crespa, pegou depois os tomates. E enquanto eles estavam escolhendo os tomates, o Espírito Santo perguntou para ele: quem é que escolhe o tomate? Você ou o tomate que se faz ser escolhido? Daí ele falou: eu pego os tomates que são adequados para uma salada. Ele falou: assim também eu. Todos foram chamados pelo rei. Todos, sem nenhum preconceito. Vocês estão ouvindo essa história? Todos foram chamados, sem nenhum preconceito. Não havia preconceito de raça, de classe social. Todos foram chamados. Mas poucos foram escolhidos, no sentido de que poucos se colocaram numa posição para ser escolhido. Você é chamado para ter intimidade com Deus, mas você vai precisar se colocar numa posição para ter intimidade com Ele. Amém? E isso vem de uma postura do nosso coração. É muito nítido quando eu dou aula e eu vejo um aluno que está disposto a aprender. Parece que você, como professor, quer dar mais informação para ele. Agora, é muito difícil ter um aluno que está mexendo no TikTok durante a aula ou dormindo na aula, né? Porque a pessoa não está disposta a aprender. Então, não é que a professora... a Zoe, não sei dos outros, mas eu não escolho o fulano mais do que o outro. É que o outro está sedento por mais informação, então ele acaba sugando mais informação do que aquele que não está preparado. Faz sentido? É. Então, às vezes a gente não está valorizando a presença de Deus. A gente faz pouco caso, a gente terceiriza, fala: vai lá no meu lugar. Que nem o povo falava para Moisés: vai, sobe o monte por nós. Vai ouvir do Senhor por nós. Mas aí você vê Josué, que ele ficava pertinho da entrada do templo, enquanto Moisés estava ali com o Senhor.
Existe uma fome dentro de você que precisa ser despertada, amém? Existe uma sede no seu coração que precisa ser desempoeirada. Muitos são cristãos há anos, mas têm pouca fome, por isso recebe pouco de Deus. Você quer bastante do Senhor? Você vai receber a medida da sua fome. Se a sua fome tem 500 ml, você ganha 500. Se você tem um tanque, um galão, você ganha um tanque, um galão. Se você tem um oceano, uma piscina, que nem eu ganho uma piscina, galera. E você? O que você vai trazer para o Senhor? Será que você está fazendo pouco caso? A segunda reação que nós temos diante da mesa do Senhor é que às vezes a gente se sente, né, de uma forma indigna. A gente tem dificuldade em receber. Já viu aquela pessoa que você elogia e ela não consegue falar obrigada? Nossa, que roupa bonita. Eu comprei baratinho lá na Shine. Ninguém quer saber que você pagou algo em saldo. Só fala obrigado. Mulher é assim. Nossa, tá lindo seu cabelo. Eu nem lavei hoje. Não custa falar obrigada? Obrigada. Está cheiroso. Um perfume baratinho que eu tenho. Nem tomei banho direito. O Senhor está falando. O Senhor está a falar hoje para você. Você é meu filho amado. Mas nem tanto, pai. Porque eu acho que o Senhor ama mais o meu irmão. Porque parece que ele tem mais bênção do que eu. Eu lembro muito, eu vou contar essa história porque eu sempre conto, mas eu quero contá-la novamente. Eu estava a morar num apartamento, quando casamos, nós compramos um apartamento bem pequeno. E a moça que veio limpar a casa, ela me viu crescer e ela olhou para mim quando foi limpar o apartamento e falou assim para mim: eu esperava mais de você. Aí vocês dão risada, mas na hora eu dei risada, só que no meu coração eu fiquei um pouco incomodada. E no meu devocional eu falei: Deus, o Senhor deu uma casa bem grande para o meu irmão, para minha mãe, para os meus amigos, mas o Senhor me deu esse apartamento bem pequeno. E por que eu estou incomodada, pai? Sendo que o Senhor me deu. E ele falou: é porque você não entende que aquilo que eu te dou é o melhor. Quando você começar a entender que aquilo que eu te dou é o que eu tenho para você e é o melhor, eu vou poder te dar mais. No fundo, eu não estava preocupada com o tamanho, porque eu não me importo. Olha o meu tamanho, gente, eu sou pequena. Não preciso de uma casa grande. Mas era o que os outros vão pensar, que eu moro num lugar tão pequeno. Faz sentido? E ali o Senhor precisou trabalhar meu coração. Depois acabei mudando para um lugar que era 4 vezes aquele tamanho. E está tudo bem. Mas assim, mas quando eu mudei, não era mais porque eu não queria mais estar ali. Era porque o Senhor já tinha curado meu coração. Sobre o que os outros vão pensar, né? Um dia veio uma senhora e falou assim para mim: nossa, você com 40 anos. Nossa, Zoe, eu esperava que você, né, já tivesse, sei lá, né? Pelo menos mais estudo, mais alguns diplomas. Quem? Era uma amiga da minha mãe, aquelas bem amigas, né? Ela falou assim: nossa, achava que você já tinha feito o seu doutorado. E aquilo não me afetou, porque aquilo que o Senhor me dá é o melhor, amém? E eu preciso viver debaixo dessa certeza. E quando eu sou íntima do Senhor, o que é o alvo da minha vida, eu sei quando é para eu dar um passo a mais. Eu estudo muito, pessoal, e eu não fiz doutorado, mas fiz minha pós, estou fazendo outra, eu chego lá. No nível da dona Sara, que tem 3 doutorados. Mas assim, eu preciso saber que a minha velocidade é de acordo com o nosso relacionamento. Ele está me falando: agora vai para essa direção, agora faz aquilo, agora dá esse passo, agora compra essa casa, agora compra esse carro, agora investe em missões, agora faz isso. Eu preciso estar tão conectada com Ele que o tempo dele se torna o meu tempo. Mas quando eu tenho dificuldade de receber, é porque eu estou tentando fazer as coisas no meu tempo. Eu estou tentando fazer as coisas no tempo do meu irmão do lado.
O Senhor tem o tempo na sua vida. Mas a gente às vezes é que nem o filho mais velho do irmão pródigo. Filho mais velho do filho pródigo. Irmão mais velho do filho pródigo. Gente, já... Estou falando um negócio mó sério. Vamos abrir em Lucas 15. Lucas 15, versículo 25. Clássica história que todos nós conhecemos. Lucas 15, versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Isso depois que o filho pródigo já tinha voltado. O pai recebeu de braços abertos, fez uma festa. Na volta para casa, ouviu a música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou. E o seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou vivo e salvo. 28. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, olha que mal criado, quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com as prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu, vamos ler juntos, versículo 31, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Nossa, eu já fui esse filho mais velho muitas vezes na minha vida, eu já fui tão mal criada, né? Deus, o Senhor abençoa todo mundo, menos eu. O Senhor fez isso na vida da fulano, mas e eu que estou aqui, sendo fiel, chegando cedo na igreja, indo embora, a última a ir embora. Não é verdade? O filho mais velho tinha acesso a tudo, mas a mentalidade dele, de distância, o privava de receber tudo. O filho mais velho, ele tinha acesso ao pai todos os dias. E nós nos identificamos muito com o filho pródigo. Nós estávamos perdidos, viemos para Cristo. Ai, que lindo, maravilhoso. Mas cuidado que passam-se os anos e você está aqui na igreja e você começa a ficar igual o filho mais velho. Pensando, eu estou aqui há 3 anos e daí chegou a fulaninha, já é líder de intercessão. E olha eu, ela nem sabe orar. A gente fica cheio de... que é uma palavra em inglês chamada entitlement, que a gente sente, é aquela meritocracia que fala? Meritocracia. Obrigada. Em que a gente acha que todo mundo deve algo para nós. Que a gente acha que, porque eu estou aqui, você tinha que estar me vendo. Você não vê a unção que eu carrego? Você não vê o poder que emana de mim? Cuidado. Se você veio de outra igreja para cá, e você está tão conectado ao seu título que você tinha na outra igreja, cuidado. O Senhor, quando Ele olha para o céu para nós, Ele não vê quem é pastor, quem é presbítero, Ele só vê o nosso coração, irmão. Deus, Ele só vê o nosso coração. Deus não está vendo se você é não sei quantos followers. Ele só quer saber se você é o seguidor de Jesus. Se eu nunca mais falar em público, se eu nunca mais cantar, se eu nunca mais fazer nada aqui na igreja, está tudo bem. Porque a minha identidade está no Senhor, não está no que eu faço. E o Senhor só pode te usar quando você se desprende dessa forma. Deus não pode te dar algo que vai se tornar um Deus na sua vida. Porque só Ele pode ser o Deus. Porque Ele é zeloso, Ele é ciumento, Ele quer você só para Ele. E o pai estava ali falando, filho, mas tudo que eu tenho, é seu. Ou seja, filho, abra os olhos. Eu tenho tudo para te dar. O Senhor está dizendo isso para você hoje. Eu tenho tudo, para de ficar criando drama. Sente-se à mesa e receba o meu amor. Pare de criar desculpas. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, fala, Deus, eu vou receber. Eu não vou ficar... o Senhor fala que me ama, eu vou aceitar que o Senhor me ama. Eu vou aceitar que o Senhor me perdoa. Sabe aquelas pessoas que pediram perdão de um pecado de 1998, está pedindo até hoje? Jesus disse que se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém?
E que Ele lança os nossos pecados no fundo do mar. Assim também o Senhor fez na sua vida. A gente fica preso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. A culpa, ela não te leva a nada. O arrependimento te leva à mudança, mas a culpa te leva à morte. O arrependimento é um dom do Senhor na sua vida. E o Senhor, Ele quer derramar o dom do arrependimento para nós. Mas a condenação e a culpa, ela só nos afasta de Deus. Ela nos faz sentir indignos. Eu lembro um dia que uma fulana falou para mim, eu estou tendo muita dificuldade de orar esses dias. Eu falei, por que você está com dificuldade de orar? Porque eu não estou bem. Eu falei, tá, mas... Ela falou assim, eu só não estou bem, então eu não quero orar. Eu falei assim, orar? Então eu falei, você tem que estar bem para orar? Eu tenho que estar com a minha música, eu tenho que acordar, ter aquele meu momento. Conectar-se com o Senhor não depende do dia que você está. Eu não converso com meu marido quando eu só estou bem. Hoje acordei mal, então eu não vou falar bom dia para o Israel. Vou falar para ele, lindo, tá legal? Tudo bem? Tá ruim? O dia tá ruim. Quem tem dias ruins aqui? Fale para Deus que o dia tá ruim. Mas como que você faz isso? Bom dia, Espírito Santo. Ele vai sempre estar de bom humor, menos você, às vezes. Assim, bom dia, Zoe. Deu bom dia, Deus. Em vez de eu começar com aquela oraçãozinha pronta, né? Eu vou falar o que está acontecendo. Senhor, eu estou triste hoje. Hoje eu perdi isso. Hoje eu ganhei aquilo. Hoje eu não estou legal. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou comunicando. Eu estou conectada a Ele. Não é porque eu estou mal que eu não vou ter tempo na palavra. Eu vou ler e vou ler assim... igual Davi, queima meus inimigos. Não façam isso, só se o inimigo for o Satanás. E ali eu preciso ter esse relacionamento. Eu lembro que quando era criança, a gente sentava a comer todos os dias à mesa. E minha mãe me ensinou muitas coisas à mesa. Hoje em dia, raramente as famílias, pelo menos no Brasil, sentam para ter refeições à mesa. E é tão importante ter isso. Quem aqui tem refeições diárias com a sua família à mesa? Poucas pessoas levantaram a mão. Comece a instituir isso, se você mora com a sua família, óbvio, né? E ali, então, a gente sentava à mesa e ela falava, Zoe, é só a vez de orar. Eu estava morrendo de fome, começava a orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa comida, abençoa todo mundo que não tem o que comer, em nome de Jesus, amém. Dela, de novo, Senhor Deus, muito obrigada por esse dia. De novo. Dela, Zoé, sinta a presença do Senhor. Mas a comida está esfriando, mãe. Ela vai ficar gelada até você sentir a presença de Deus. Você fica ensinando, às vezes, seus filhos a orarem mecanicamente. Você, pai e mãe, estique o seu filho a sentir a presença de Deus. Estique ele. Mas ele tem 4 anos. Começa aí. Respira. A gente não ora brincando com o celular, a gente não ora de qualquer jeito, a gente respira, sinta a presença de Deus e fale o que está no seu coração. Amém? Obrigada, Deus, por esta comida. Obrigada que nada tem faltado. Sinta isso. Você também, na seu dia a dia. Vai dormir, né? Ora, Senhor Deus, obrigado por esse dia. Cobre-nos com teu sangue, que eu tenha sonhos bons. Respira. Fala, Senhor, obrigada. O Senhor está aqui nesse quarto. Amém? A terceira maneira que a nossa reação diante da mesa do Senhor, que seria a reação correta, é com fome e expectativa. Vamos abrir em Marcos 5, versículo 25 a 34. Marcos capítulo 5, essa é a história tão conhecida, versículo 25 a 34. No meio da multidão estava uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo que possuía para melhorar. Mas na verdade havia piorado.
tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava, se ao menos apenas eu tocar no seu manto, eu serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu o seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram, veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como que o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo, disse-lhe que tinha acontecido. Veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. E Jesus lhe disse, filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela não espera Jesus chegar perto dela. Ela vê Jesus andando numa multidão e ela vai ao encontro dele. Muitos cristãos esperam que a presença de Deus venha abrir o céu do seu quarto e as trombetas soarem. Nem sempre. Pode acontecer? Pode. Eu lembro que um dia eu tinha uma colega de quarto, estávamos tendo um momento de intercessão com Lu Engel. E para quem não sabe, Lu Engel é um grande intercessor e as reuniões de oração com ele são muito boas, muito boas. Assim, se você nunca gostou de orar, se você vai em uma reunião, você se apaixona pela oração. Essa é a unção que esse homem carrega. E toda quarta noite, ele se reunia com mais ou menos 30 pessoas e eu e essa amiga éramos como convidadas para participar. Então eu estava a sair, peguei minhas coisas, eu falei, vamos para a reunião de oração? Ela falou assim, se Deus quiser falar comigo, Ele vem no meu quarto hoje. Eu levei um pouco de susto, falei, ok, e fui para a reunião. E eu pensei, então por que eu estou indo para a reunião? Por que eu estou indo para a reunião se ela pensa assim? Então, e se eu ficar... Estava frio aquele dia. Eu falei, eu me encapuzei toda. E Deus, Senhor, falou, porque eu amo sua iniciativa. Porque eu amo a sua fome. Porque eu amo que você está saindo no frio para orar. Como que está a sua fome ultimamente? Você está saindo da sua zona de conforto para vir até o Senhor? Ou você vê Ele passando na multidão e fala assim, que pena, não deu hoje. Aquela mulher estava desesperada, 12 anos gastando todo o dinheiro dela para achar um tratamento. O que ela faz? Ela vai e ela pensa, ela tem fé. Se eu tocar em Jesus, talvez eu seja curada. E ela vai e toca. Que ousadia e que fé que aquela mulher teve. Como que você reage na presença do Senhor? Durante o culto, como é que você reage? Eu falo que muitos não sabem pegar coisas celestiais porque não prestam atenção. Vou te dar uma dica. Quer uma dica? Vamos lá. Quem já orou em casa e de repente a presença de Deus ficou bem forte na sua casa? Tá. E daí você saiu renovado, né? Agora, se você... eu vou para outro nível. Além de você sair renovado, é como se uma escada de Jacó, ela é colocada ali no céu. E os anjos, eles descem com presentes e sobem. Quando você sente que o céu abre na sua vida, é ali que você vai e sobe aquela escada. Ou você grita lá para o céu, manda ver! O que é que for. Eu aprendi isso com quem? Com um profeta chamado Bob Jones. Estávamos na conferência e ele falou assim, parem de orar sem a glória de Deus. Vocês querem receber uma porção espiritual maior, uma dimensão maior, deixe com que a glória se aproxime. Você busca a presença. Quando você começa a sentir a presença de Deus, é ali que você faz a declaração. É ali que você faz aquilo que você precisa do céu. Faz sentido? É ali que você clama ao Senhor. E eu falei, Deus, eu quero isso. Então, muitas vezes na minha vida, quando eu preciso de algo muito importante de Deus, uma revelação, uma direção, eu não só oro no meu dia a dia, Deus, por favor, eu adoro a Ele. E eu começo a adorar. E de repente a presença dEle começa a encher minha casa. Porque uma coisa é o Espírito Santo que habita em mim, Ele sempre está comigo. Mas outra coisa é quando Ele está se movendo no meu ambiente. Deus, Ele habita em você que nasceu de novo. Mas Deus, Ele quer se manifestar na sua vida.
Então, uma coisa é eu estar ali, cheio do Espírito Santo no meu dia a dia, mas outra coisa é quando eu deixo que a glória dele invada a minha casa. E eu começo a orar, e eu começo a buscar, e começo a adorar, e começo a clamar. E de repente eu começo a sentir o quê? Eu começo a sentir, o negócio começa a pegar fogo. Quem já sentiu isso? E é naquela hora que eu faço o quê? Eu falo, Deus, eu recebo o que o Senhor tem. Eu pego essa revelação, eu pego essa resposta, eu pego essa direção, eu pego essa cura. Amém? Não perca. Às vezes você está no louvor, você está cansado, queria sentar. É só ver minha mãe adorando, ela tem 80 anos e nunca senta na adoração. Não sei como tem jovem que fica assim, ai, estou cansado. Precisa treinar então no ginásio para conseguir aguentar 40 minutos de adoração, amém? É simples. E um dia eu estava ali e ela falou assim, Zoe, para de... Você fica caindo aí no culto toda hora. Caindo, eu ficava assim, tipo... Ela falou, treina teu corpo para receber mais do Senhor. Eu falei, tá bom? Ela falou assim, ó, o profeta está chegando, ele vai orar para você. Não vai cair, porque você vai perder de ouvir, você não vai lembrar o que ele falou. Então, treina aí a perninha aí, treina a perninha. Daí chegava lá, minha mãe me levava em um monte de lugar para receber oração, né? Eu amava isso. Daí chegava lá o profeta para orar. Ela, segura aí. Deu, me punha, né? Posição de, como é que fala? Sei lá, enfim. Posição forte, de equilíbrio. A pessoa via orar e eu queria receber tudo. Às vezes eu não aguentava, eu caía, mas assim, eu queria receber. Eu queria receber mais. Estávamos numa conferência do Dunamis Experience em mais ou menos 2012 ou 13. E a presença de Deus estava muito forte. E meu irmão, ele não sabia como terminar o culto. Sabe quando você não sabe o que faz? Não sei se você já viveu isso. E ele olhou para mim, tinha lá mais de 3 mil jovens. Ele falou assim, Zoe, termina a conferência? Eu assim, como assim? Você é o líder do Dunamis. Ele falou, Zoe, eu senti de Deus que meu momento acabou de hoje. Então, você vai terminar a conferência. Eu olhei para ele, eu falei assim, eu não sei o que eu vou fazer. Ele falou assim, se vira. Irmão, né? Irmão pode falar assim. Daí me deu o microfone, eu fiquei lá no cantinho. Gente, eu não estava cantando aquele dia, não estava fazendo nada. Eu estava servindo o backstage, arrumando o palco. Ele falou, termina o culto. E Deus, o Senhor disse para mim, eu quero derramar mais neste lugar. Eu falei, Deus, já está bastante assim, tá? Assim, as pessoas estão quase voando aqui. Né? E daí ele falou assim, eu quero derramar mais, mas eles precisam aprender a receber mais. Daí ele falou, vai ali no meio do palco e segue as instruções. Quando Deus fala isso, Ele nunca te dá tudo, tá? Você só vai e daí você faz assim, e daí Ele põe na boca o que você tem que fazer. E daí eu falei, o Senhor diz que quer derramar mais. E estava todo mundo tipo, assim. E daí naquela hora, o Espírito Santo falou, fala para eles ficarem quietos. E eu falei, agora eu quero que todo mundo se controle, vamos ficar em silêncio. O Espírito Santo vai derramar uma porção nova, eu não sei como, nem quando. A gente vai esperar ela chegar, e quando ela chegar, você pode liberar aí o que você precisar liberar. Eu lembro dessa cena, devia ter feito o vídeo. Naquela época a gente não fazia muito vídeo nessas horas, mas assim, todo mundo estava assim, ó, se segurando. De repente, a presença de Deus começou bem suave. Deus já estava ali, tá, pessoal? Deus já estava se movendo muito, mas assim, veio uma coisa diferente, de repente. E aquela pouca presença de Deus começou a aumentar. E ele falava, segura aí. Que nem minha mãe falava, segura aí. E eu assim, pessoal, segura aí. E daí começou a chegar num ponto que o nosso corpo não estava mais aguentando. O nosso corpo, estava todo mundo tremendo em silêncio, assim, ó, tremendo em silêncio. Era muita presença de Deus, fazia muito tempo que eu não experimentava isso. E de repente o Senhor, o Espírito Santo falou para mim assim, agora você conta até 3. E deixa eu fazer. E daí eu falei, 1, 2, 3. Daí eu não me responsabilizei por nada.
As pessoas foram curadas, a gente viu não sei quantos demônios indo embora. Foi tudo de uma vez. E a conferência acabou assim. E eu acredito que o Senhor quer te esticar assim. Existe um odre dentro de você. Você precisa se esticar. No meio da adoração, você precisa se esticar. Como que você se estica na adoração? Para de fazer o que você sempre faz. Fica lá, tipo, tá chegando o refrão, levanta a mão. É aquela música que eu gosto, vou então. Tá ali. Vitorioso és, nothing. Tá gostando. Daí chega na hora, né? Como um trovão. É lindo. Vai além. Vai além. Busca o Senhor em cada canção. Busca o Senhor em cada momento. Vai além da empolgação. Não seja como o jovem rico empolgado, que quando falou com Jesus, falou que ia fazer tudo por ele, na hora que Jesus pede o que ele quer, ele se entristece. Muitos cristãos são empolgados para ter vida de adoração, mas não querem pagar o preço. Não querem pagar o preço de estar ali todo dia, sem glamour, sem música, sem blá 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 blá. E Deus, eu quero a tua presença, eu te busco, Pai. E agora, o que acontece, né? Como que nós nos achegamos a essa mesa? Já estou a finalizar aqui. 3 coisas que nós fazemos para chegar à mesa do Senhor. Salmo 24, versículo 3. Tão conhecido esse salmo, Salmo 24, versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Número 1, desprendimento das defesas. Muitas vezes as nossas defesas, elas acontecem por nós não entendermos algumas coisas, os mistérios da vida. Uma mentora minha me deu uma explicação incrível, que não está na Bíblia, mas ela me ajuda, uma analogia. Ela falou que quando eu creio em Deus por algo e aquilo não acontece, às vezes entra ali uma infiltração ruim, de questionamento, de dúvida, se Ele é bom mesmo. Essas dúvidas, esses questionamentos, eles estragam a intimidade com Deus. Você orou para seu pai ser curado de câncer, ele não foi, ele foi para o céu, e você acha que Deus, ele amou menos você, porque ele não curou seu pai, mas ele curou o pai do seu amigo. Às vezes você orou muito, que eu queria muito que meu casamento desse certo, e não deu. A sua esposa foi embora, seu marido foi embora, e você orou, e Deus vai restaurar minha família, e não aconteceu. E aquilo às vezes gera em você uma dúvida. Será que a oração funciona? Às vezes você orou para Deus salvar alguém e restaurar alguém, e aquilo não aconteceu, aquela pessoa acabou, sei lá, sumindo da sua vida, e você questiona. Esses questionamentos do mistério de Deus, eles são perigosos quando eles não são lançados na intimidade com Ele. Eles geram em nós camadas de defesas. Faz sentido eu falando? Você orou tanto para ter um filho e não conseguiu ter um filho. E você questiona, que nem muitas mães questionam, por que meu filho nasceu com um defeito físico? Por que meu marido morreu antes do tempo? Por quê? Isso daí, eu falo que a vida é cheia de mistério. E Jó, ele viveu um dos piores mistérios da vida dele. Ele perde tudo, até os amigos, ele perde toda a riqueza. E depois ele até perde a mulher dele, no sentido de que ela nem mais, sabe, ela não está mais com ele naquele momento. E dele fala em Jó 40, que eu amo esse versículo, ele fala: Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Existem mistérios na nossa vida que nos levam para para uma bifurcação, para 2 caminhos. Ou aquele caminho que você encontra o Senhor naquele mistério e você confia nele independente do que vai acontecer. Ou você vai para o lugar de incredulidade, de amargura, de mágoa, de revolta e de frustração.
essa defesa precisa cair ao chão para eu ter intimidade com Deus. Essas dúvidas, esses mistérios, eles precisam ser entregues ao Senhor. Porque eu não tenho a resposta para você. E talvez a sua resposta vai vir quando você vê Jesus na glória, face a face. Por que que eu cresci sem pai e você cresceu e meu marido cresceu com um pai maravilhoso? Isso é um mistério. Deus ama mais meu marido do que a mim, que teve um pai exemplar, que era o seu Ayrton. Deus quis me castigar porque eu não tive pai? Não. O Senhor é bom. O Senhor me ama. E aquilo que eu não entendo, eu coloco aos pés da cruz. Porque os meus pensamentos são muito pequenos comparados com os pensamentos dele. Porque os meus caminhos não são os caminhos dele. Porque aquilo que eu não sei explicar é aquilo que me coloca no lugar de total confiança nele. Você quer ser íntimo de alguém? Você tem que ser tão íntimo que você não questiona o caráter de alguém. Que você sabe, lá dentro do seu ser, que você sabe que Deus, Ele continua sendo bom. Ele é bom e Ele nunca vai deixar de ser bom. Porque nada nos falta. Amém? Ontem eu conversei com o meu amigo de infância. E foi tão especial na minha conversa com ele, de 30 segundos que a gente teve. Que ele falou assim, mas você está bem, nada te falta. Eu falei, nada me falta. E aquilo entrou no meu coração, com uma revelação que nada me falta. Quando eu tenho Cristo, nada me falta. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não significa que Deus vai me dar riqueza. Não, Ele é tão meu pastor que eu não sinto falta de nada. Eu sinto hoje específico para esse culto que o Senhor quer que você deixe essa defesa no chão. Esse lugar que você criou de casca para se proteger da vida. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor, Ele venceu tudo por você. E você pode confiar nele, amém? 2, pureza de coração. A pureza não é sinônimo de perfeição. Deus, assim como eu falei, não é porque você está triste que você não vai se achegar ao Senhor. Se achegue a Ele e fala, Deus, eu estou aqui. Se tem 2 copos na pia, um limpo que é feio e um maravilhoso que está todo imundo, qual que eu vou usar? O limpo, porque aquilo vai o que? Cumprir com a sua função. A mesma coisa Deus. Não importa que estado você esteja, se você está puro, Ele pode te usar. Ele pode derramar da presença dEle em você. Ele pode, porque está puro. Mas Ele não pode derramar da presença em alguém que está imundo. A impureza não é só dos pecados, a impureza é da mentalidade, dos meus pensamentos que não agradam, Pai. Eu preciso deixar o Senhor me purificar. E por último, gratidão pelo amor do Pai. Aceitar o amor de Deus é ser humilde. Vocês vão ouvir muito sobre isso no nosso curso de caráter de Cristo. Mas hoje a gente vai começar já isso. Eu queria muito que a gente hoje recebesse o convite do Senhor. E se você está aqui e você quer dizer sim ao convite do Senhor, você pode ficar de pé? Ó Senhor Deus, nós dizemos sim a Ti. Esse domingo nós falamos sobre o convite do Senhor. Domingo que vem vamos falar sobre o que acontece depois que falamos sim. Mas hoje é uma noite de falar sim para o Senhor. De deixar de lado aquilo que a gente não entende. De deixar as defesas. De ter um coração puro. E falar, Deus, eu vou te buscar. Amém? Então no seu lugar, comece a orar. Comece a clamar ao Senhor. Ó Deus, nos dá mais fome pela Tua presença, Pai. Nos dá mais sede por Ti, Jesus. Nos dá, Senhor, capacidade de ir além, Pai. Como aquela mulher do fluxo de sangue. Tem pessoas aqui que falam, mas eu já tenho um relacionamento íntimo com o Senhor. Mas Deus tem mais para a sua vida, irmão. Deus tem muito mais.
Comece a convidar e falar: Deus, eu aceito o teu convite. E eu me envolvo nessa mesa, eu me assento aqui diante dos teus olhos. Olhe para Jesus agora. Você aí no seu lugar, comece a olhar a Jesus. Fala: Jesus, eu quero te amar como eu nunca amei alguma outra coisa ou alguém. Eu quero te dar todo o meu coração. Senhor, Jesus está aqui. Existem pessoas que precisam renovar esse amor por Jesus. Se você é essa pessoa, pode sair do seu lugar, vir aqui e falar: Deus, eu renovo o meu amor por Ti, Jesus. Eu renovo o meu amor por Ti, Jesus. E a minha vida de adoração, ela está muito baseada no que eu posso ganhar. Mas Deus, eu renovo o meu amor por Ti hoje, Senhor. Me perdoa quando eu trato a Tua presença mal acostumado com ela, Deus. Nós queremos Te honrar hoje, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada por corações que se quebrantam diante de Ti, Senhor. Nós nos quebrantamos hoje, Pai. Nós nos quebrantamos hoje, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Renovamos, Pai, o nosso primeiro amor contigo, Jesus. Sim, Senhor, eis aqui. Comece a clamar pela presença dEle. Clame por mais. Levante sua voz, levante seus braços. Comece a clamar: Deus, eu desejo mais de Ti, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Erga sua voz. Vem, Senhor Deus.